Bom dia, pessoal. Segundona brava, né? Mas todo mundo dormiu bastante ontem, passeou, né? Do quintal para a sala, da sala para o quintal, né? Então, hoje, nós vamos ver as frações equivalentes. Então, quando a gente fala em equivalente, a gente já sabe que é uma coisa igual, né? Equivale à mesma coisa. Então, nesse exemplo aqui, tinha 3 aluninhos aí, ó, a Luara, a Lívia e o Pedro. Eles estavam fazendo um trabalho de artes e cortaram tiras de cartolina em pedaços de tamanhos diferentes. Então, ela deu um tamanho, a tira do mesmo tamanho para cada um. Mas cada um dividiu a sua tira em pedaços diferentes. O Pedro dividiu em 2 partes iguais. A Luara dividiu em 4 partes iguais. E a Lívia dividiu em 8 partes iguais. Então, agora cada um deles deve pegar a metade dos pedaços da seguinte forma. Pedro, o pedaço de Pedro. Então, o pedaço de Pedro ficou, ele cortou e vai pegar um pedaço. Então, o meio. A Luara dividiu em 4 e pegou 2 pedaços. Então, ela pegou 2 quartos. E a Lívia pegou 4 oitavos. Então, ela dividiu em 8 e pegou 4 pedaços. Vocês viram que o meio, 2 quartos e 4 oitavos, é o mesmo tamanho. Então, só ficou cortados em pedaços, em medidas diferentes. Mas, no total, ficaram, cada um pegou meio pedaço, meia ficha, meia tira. Então, todos eles, olha lá, 1 meio, 2 quartos, 4, representa a mesma proporção da tira inteira, quer dizer, o mesmo tamanho, né? A mesma coisa, igual, por exemplo, se o Pedro tivesse pegado um chocolate, dividido à metade, a Luara, dividida em 4, comido 2 partes, a Lívia, dividida em 8 e comido 4 pedaços, todos eles teriam comido metade de um chocolate. Um em pedaços menores, outro em pedaços maiores, mas a quantidade é a mesma. Então, uma fração equivalente significa a mesma quantidade de um inteiro. Não importa os pedaços são maiores ou menores, mas a mesma quantidade. Então, 1 meio é igual a 2 quartos, que é igual a 4 oitavos, certo? Então, o que é então uma fração equivalente? Quando ela representa a mesma quantidade de um inteiro. Então, olha, vamos observar esse outro exemplo aqui, ó. Então, a tira agora está dividida em 16 partes iguais, no quais pintamos 8. Isto é, 8/16avos da tira. Seguindo essa ideia, temos infinitas frações equivalentes entre si. Isso quer dizer, tem várias, nós podemos achar vários frações equivalentes. Esse conjunto de equivalência é infinita. Então, ele é infinito. Como que nós achamos? Vamos ver uma classe da equivalência de meio. Então, se eu multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número ou dividir, eu vou ter uma fração equivalente. Então, lá, meio, se eu multipliquei por 2, o 1 e por 2 o 2, ficou lá 2 quartos. Se eu multiplicar de novo por 3, 1 vezes 3, 3 sempre resolve pela primeira fração, né? Pela fração dada, que nesse caso é 1 meio. Então, é a tabuada, são os múltiplos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6, 8, 10 e 12. Então, são os múltiplos de 1, múltiplos de 2, que eu vou fazendo e eu vou achando uma fração equivalente. E ela é infinita, porque eu posso fazer vezes 100 em cima, 100 embaixo, que eu vou ter sempre, né? Olha lá, observa com atenção, podemos perceber que tomada como base, quer dizer, sempre, como eu falei, multiplica sempre pela primeira fração que foi dada. E nesse caso foi 1 meio, né? Então, eu tenho que sempre multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número, né? Pode ser em cima e embaixo, se eu multiplicar por 2 é por 2
em cima, 2 embaixo. Se é por 10, é por 10 em cima, 10 embaixo. Então, sempre eu multiplicando, olha, eu multipliquei por 2, multipliquei por 3, multipliquei por 4, multipliquei por 5. E agora, eu também posso, eu falei lá no comecinho, que tanto podia multiplicação como divisão. Quando eu tenho uma fração muito grande e eu quero ela irredutível, quer dizer, quando não dá mais para dividir, então olha lá, 8 quartos, se eu dividir por 4, é meio. Olha lá, em cima, logo acima, você vê que um meio é igual a 4 oitavos. Então, eu tinha multiplicado por 4. Como ele é maior, eu dividi por 4. 3 sextos também dá metade. Olha lá, 3 sextos. Lá em cima eu multipliquei porque eu comecei pelo 1 meio. Agora, se eu tenho uma maior e eu quero achar por qual eu comecei, eu vou dividir, fazendo ela irredutível. 2 quartos, também dividir por 2, deu meio. Certo? Então, essa aí são os tipos de frações equivalentes que a gente tem. Então, nós tanto podemos multiplicar, como nós podemos dividir. Ok? Olha, de modo geral, lá, observe uma fração equivalente a uma fração dada. Basta multiplicar ou dividir o numerador e o denominador da fração por um número, pelo mesmo número, diferente de 0. Então, neste caso aqui, eu dei o número menor, 1/3, lá, multipliquei por 2, 2 quintos, 5 décimos, 5 décimos dá para eu dividir. Por que eu não dividi 1/3 e 2 quintos? Porque eu não tenho um número que dá para eu dividir os dois, né? Mas eu posso por 3, mas 1 não dá. Ali eu posso por 2, mas a 5 não dá. Então, por isso que eu fiz a multiplicação. Agora, embaixo, eu posso dividir 5 por 5 e 10 por 5. Porque eu tenho que multiplicar e dividir, ou dividir, multiplicar, ou dividir pelo mesmo número. Tanto o numerador como o denominador. Olha lá, a mesma coisa aconteceu com 9 dozeavos. Olha lá, eu não tenho um número que vai... eu tenho um número que vai dividir o 9 e o 12, né? Então, que é o 3. Que dá 3 quartos. Então, 3 quartos é equivalente a 9 dozeavos. O meio é equivalente a 5 décimos. E agora, nós vamos ver os exercícios das páginas 109, 110 e 111. Então, nós vamos trabalhar nas próximas aulas. Pessoal, nós vamos começando a fazer os exercícios, já não vou deixar nada para trás, mas eu tinha que gravar essa aula para a gente poder dar continuidade na hora de fazer a correção, tá bom? Então, eu vou tirar a dúvida de vocês na próxima, daqui a pouco, né? E a gente... faz a correção dos exercícios e tira as dúvidas de quem não entendeu. Qualquer coisa, só dá uma lidinha de novo na teoria e ouve o vídeo de novo, tá? Beijos, até daqui a pouco, pessoal!